39. Bom, vamos lá. Então, quem tá aí? Tá aí o Cleiver, Matheus e o Gabriel. Boa. Você daí, né, Gabriel? Tá chovendo aí na UFAM, professor? Aqui tá. Parou agora, mas estava chovendo aqui. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Então vamos lá. Quando essa revolução toda da qual vocês estão vivendo, né, ela tem a ver com informação e tem a ver com conhecimento. E isso é importante a gente frisar essa pequena diferença aí. Porque o que vai acontecer é que a gente tem um excesso de informação, e isso acarreta em vários outros aspectos, né, da nossa vida, porque assim, por exemplo, quando eu comecei o curso de computação, você não tinha internet, não tinha rede, não tinha computador, não tinha livros, os livros eram muito difíceis, e a gente tinha que basear o conhecimento em duas coisas, né? Primeiro, assim, nos livros que tinha na biblioteca e nos livros que alguém trazia de São Paulo. Olha, eu estou indo para São Paulo, quem quer comprar algum livro? E o cara nem sabia qual livro comprar, ele comprava lá alguns livros. Eu lembro que tinham os livros da McGraw-Hill, nunca são livros, digamos assim, do ponto de vista acadêmico, não são livros muito interessantes, né? Para vocês terem uma ideia, né, as traduções, talvez até tenha algum livro aqui desses, né, falava assim, olha, em vez de falar string, o cara vai lá e colocava cordão. Então, ao ler a string, o cara dizia, botava assim, ao ler o cordão, aí o cara ficava pensando, mas que cordão é esse, né? Até a gente entender. Então a gente tinha um ou dois colegas nossos que de vez em quando ia a São Paulo, aí traziam os livros, mas na livraria você tinha muito livro do McGraw, da McGraw, né? São livros mais práticos, digamos assim, né? Ensinar como escrever no Word, né? Então são livros nesse porte, e não livro no tipo estruturas de dados e alguma outra coisa, né? Então, são livros que traziam pouco conhecimento para a gente. E, obviamente, que aí a gente pegava os professores, que eles traziam muito conteúdo e muitos livros, né? Então, eu lembro que a gente tem aqui, na biblioteca, você tem alguns livros assim, antigos, mas eu não tenho, não. Alguns eu já joguei fora, mas talvez até tenha aqui. Só pega aqui. Né? São livros bem antigos que a gente podia, da onde a gente baseava. E aí, como é que a gente
crescia esse aspecto. Então, eu lembro que, por exemplo, nós tínhamos um professor que, à época, estava fazendo doutorado. O doutorado dele é na área de rede, na área de IA. Então, quando ele foi dar linguagens formais e autômatos, que ele dava em Lisp, pô, o cara dominava, né? Assim, dominava alguns conceitos. Obviamente que nenhum professor nosso era dominante de linguagem de programação. Acho que com exceção de COBOL, um professor que entendia de COBOL, os outros não entendiam de quase nada. E, mas o conhecimento, ele era passado para a gente, né? Tipo assim, ó, a ideia é um pouco essa, e o que a gente fazia era, nós tínhamos um grupo da qual participava, tinha um grupo que era professor João, professor Barreto, o professor Nabor, que é professor lá em Fortaleza. Esses três, tô falando professores porque eles são hoje professores, né? Mas à época eles eram alunos. Esses três se reuniam, cara, começavam a pensar em jogos, pensar em soluções, ideias, e era muito interessante. Aí tinha um outro grupo que era eu, o professor Ruiter, a Rosana, Rosane, Albani, Jax, Jax, que eram, tinha um cara que era matemático, né, que era um grupo que estava ali interessado em aprender também questões mais técnicas, que a gente sabia muito pouco, né, de programação, mas queria aprender como é que era ponteiro, como é que era. E tinha uns caras que eram bem mais avançados, como o Anderson, né? O Anderson, o cara sabia muito de linguagem C, o cara ia lá, devorava livros e livros. O pai dele era da Receita, não sei se era da Receita Federal ou da Fazenda, Ministério do Secretaria de Fazenda, agora já não lembro mais. Mas então ele tinha contatos e conseguiam alguns livros, então ele estudava pra caramba, assim. Era um cara diferenciado, né? E praticamente todos os trabalhos ele fazia sozinho, né? Não fazia com equipe. Mas a gente se buscava ali sentar e discutir. Então, a gente discutia muito como é que chegava naquelas propostas. Então, você diz assim, pô, como é que vai falar aqui de Lisp, né? Então, a gente tinha uma questão que era montar em Lisp, que é uma linguagem parecida com Haskell, né? Um jogo de dominó. O professor diz, ó, vocês têm que fazer um jogo de dominó. Pô, mas como é que a gente vai pensar em recursão, pensar em isso tudo? Então, este conhecimento, ele foi construído não a partir de informações externas, digamos assim, por outros, né? Mas por uma coisa bem resumida, né? Um acesso bem reduzido de informação. Então, você não ia lá na internet e perguntava como é que programa em Lisp, não tinha internet, né? Então você ficava pensando como é que montava, discutia e passava horas e horas e horas tentando montar uma proposta e discussões assim que iam noites adentro. Então, isso fez com que esse grupo, né,
se destacasse, então não é à toa que, por exemplo, os 13 que formaram conosco, né, na nossa turma, né? Você tem aí 5 ou 6 professores. Quase metade são professores e não por, assim, por falta de opção, não. É porque a gente aprendeu como fazer as coisas sem os professores mesmo, né? Não é que os professores não sabiam, mas é que eles tinham muita coisa para fazer e a gente não tinha acesso muito rápido a eles. Então, eles diziam, olha, faz isso assim. A gente sentava e ia ficar discutindo um com o outro para poder chegar a um consenso. E isso, né, hoje, se você olhar para esse ponto de vista, você quase não tem mais. Né? Então, eu vou perguntar aí de vocês, por exemplo, quantos de vocês se reúnem após as aulas para fazer exercício? Reúnem com outras pessoas. Né? Sentar e vou fazer o exercício. Né? Vou lá, vou estudar. Não. Acaba a aula e vou me reunir aqui para saber se entendeu, se não entendeu, para fazer o exercício tal. Quantos fazem isso? Nenhum, né? Se alguém faz, se manifeste agora, o cálice para sempre. Olha, no começo de período, às vezes eu consigo ser assim, mas com o decorrer eu acabo me perdendo. Porque, assim, e reunir com a equipe, entendeu? Montar um grupo que traga realmente discussões. Então, a gente, às vezes, entrava madrugada dentro. Então, mas por que isso? Porque a gente não dependia dessa, entre aspas, aqui, que a gente vai falar, de inteligência coletiva. Né? A gente precisava que um desse uma dica para o outro para começar a fazer. E todo mundo queria entender como fazia, porque depois não tinha como, né, como chegar. Então, tinha um grupo aí tinham 2 ou 3 grupos, né, que estavam interessados em aprender. Aí, claro que tinham outros grupos que estavam interessados, né? Peraí, como é que é, qual é a resposta? A resposta é essa, então tá. Tá? Mas não era bem o caminho que a gente buscava. Então, esse modelo de inteligência coletiva, de aprendizado, aprendizagem baseada em troca, tá? Não é numa novidade, mas é um mecanismo onde você pode ser direcionado para aprender muita coisa e filtrar, né, abstrair coisas que são completamente irrelevantes. Eu lembro que todo sábado a gente vinha jogar bola, porque a gente tinha aula de educação física, que normalmente a gente fazia de sábado. Não, tinha uma turma que já fazia de sábado, então a gente vinha sábado porque quem trabalhava era quem tinha mais tempo melhor, né? Então, a gente vinha sábado, tinha coisa de educação física e depois sentava para resolver problema, né? Resolver os exercícios dos professores. Então, isso fortaleceu esse processo, né? De, de se entender dentro de um caminho. E isso é muito difícil colocar dentro do ambiente de rede, né? Do ambiente
digital, digamos assim. Por quê? Porque não dá para todo mundo. Não, para, que o fulano vai falar. Ou quem fez isso, quem fez aquilo. Então, dentro do ambiente, eu estar escutando três, quatro coisas, três, quatro informações, né? Para ver se eu pesco alguma para poder dar início a alguma outra coisa. Então, os grupos eram, às vezes, tinham 6 pessoas. Era assim, ó, vamos resolver em dupla ou individual o exercício um, o outro resolve o exercício 2, o outro resolve o exercício 3. E eu pensando, conforme eu discutindo, né, e surgindo ideias, o cara dizia, olha, isso dá para aplicar ali, não sei o quê. Então o cara para, volta, não sei o quê. Então, este modelo interativo, né, o que ela está colocando aqui como aprendizagem cooperativa, ele não tem como se moldar, eu não vejo, quer dizer, não tem como não. Eu não vejo um caminho para moldar isso dentro do ambiente digital, ambiente virtual. Tá? Por quê? Porque a gente precisa entender que é como uma recursão, né? Então, quando eu chamo uma outra, eu estou fazendo uma coisa e eu não tenho uma solução, eu paro, vou fazer outra chamada para entender de outra forma, vou fazer outro exercício para entender básico, para voltar para aquele ponto e retomar. Só que isso você faz em paralelo com outras coisas. É uma situação de grande, digamos assim, grande euforia, né? Do ponto de vista da experiência da emoção, porque você está ali buscando soluções que vão repercutir em outras soluções de outros amigos. E na hora você ficar sabendo. E como é que você faz isso? Né? Então, como eu disse, olha, tinha um grupo lá de 3, o João, o Barreto e o Namor, que os caras eram muito bons em desenvolver joguinhos, desenvolver ideias. Né? Então, já o meu grupo, ele era mais interessado em desenvolver soluções comerciais, digamos assim, né? Sistemas comerciais. Então, por exemplo, vou fazer um sistema para catálogo de livros, catálogo de filmes. Então, eram coisas que a gente fazia, né, mais interessante nesse aspecto. Então, a gente se preocupava muito com organizar bem dividir bem o trabalho, né? Então essas coisas eram importantes. Quando você está desenvolvendo jogos, você não divide trabalho, né? Você vai ficar se preocupado lá com o módulo de ficar preocupado lá com o módulo de inserção, o outro vai ficar preocupado com o módulo de impressão, o outro vai. Não. Quando você está desenvolvendo o jogo, você tem que estar com todo mundo ligado ali, dando ideias. Não faz isso, não faz aquilo, não, pensando, montando estratégias e resolvendo. E não tem uma divisão aí. Então, são modelos diferentes de funcionamento. É, então, o que a gente pode pensar é que existem estratégias e existem adaptações a essas estratégias. E como é que a gente pode pensar, né? Então, hoje, se
estava estudando, né? Aí se fala hoje assim, o sistema ele é responsivo. Aí eu disse, pô, mas o que que é responsivo? Já ouviram esse termo, responsivo? Quem já ouviu falar? Cleiver, Oi, professor. responsivo. Já ouviu falar desse termo aí, Sim, Matheus? já. Durante meu PIB, os artigos que eu li falavam, comentava sobre. O que que é um responsivo? Características de um sistema responsivo. Sabe Ah, dizer o que é, mais ou menos? acredito que trabalhe junto com o usuário, né? Tipo, tem contato ali direto com ele, alguma coisa assim. Esse é por É, alto. pelo que eu. Tá, então fala aí, Matheus, o que que é um sistema responsivo? É que você trabalha mais aí. A área de front-end é um sistema que se encaixa e funciona em diversas telas e diversos tamanhos, por exemplo. Pois é, mas isso é responsivo ou é adaptativo? Né? Você entende que, para mim, a ideia de adaptativo é um sistema que ele vai se adaptar às condições que eu tenho, né? Ele não está respondendo. Responsivo, para mim, eu pensaria, é um sistema que responde a, a estímulos, né? Deixa eu olhar aqui na internet. Termo responsivo. E aí, olha lá, responsivo, que envolve ou contém resposta. Então, responsivo para mim é que reage ou responde de forma esperada ou apropriada em determinada situação. Ou seja, para a gente, todo sistema, se pegar esse contexto, né, essa definição, todo sistema ele tem que ser responsivo, ou seja, ele tem que responder de forma esperada, ou que foi programada, ou apropriada, né? E aí você usa esse termo responsivo para a questão de adaptabilidade, né? Se ele consegue se adaptar ao novo ambiente. Bom, enfim, né? São termos que eu vou. Deixa eu entender o que ele está escrevendo aqui. É porque a parte de responsivo é que reage às alterações, mas acho que adaptativo também se encaixa. Tá? Mas, enfim, são termos novos que a gente aprende. Então, você vai dizer assim, pô, mas então eu sou uma pessoa adaptável ou sou uma pessoa responsável, né? Que responde. Mas isso tem a ver com as habilidades, né? Tem a ver e a habilidade ela tem a ver com o conhecimento. Então, estão, então o que eu tenho que olhar, tá? Eu tenho que olhar para algo, entender as competências, entender as habilidades, entender o seguinte, ó, eu sou bom em
estruturar um sistema. Cara, jamais eu, Edson, iria pensar em desenvolver um joguinho. Por quê? Porque requer o nível de criar a estratégia, criar o jogo, criar a interface e acoplar tudo junto, né? E, e é indefinido, ou seja, eu só sei quais são as regras, mas eu não sei qual é o fim. Então, se você vai jogar, por exemplo, existem jogos infinitos aí. Então, jogo de montar bloquinho, né? Você pode jogar enquanto você não atingir o teu limite, você joga infinitamente. Para você parar, você tem que errar. Então, o sistema só para quando você erra, ou quando é impossível de. Então, na minha concepção, na minha competência, né, eu não olharia isso uma, como uma competência minha, né, como uma habilidade. Então, como a gente faz essas coisas? Como é que a gente monta essas propostas? É exatamente entendendo, conhecendo, né, como é o comportamento, como aquela pessoa é responsiva ao sistema. Então, eu entenderia um ambiente responsivo quando dos dois lados, tá? Entenderia um sistema responsivo quando o sistema consegue entender a necessidade e ele vai trazer informações que se adequem a essa necessidade. Então, é um sistema adaptativo, ou adaptável, mas ele responde a uma demanda. Ou, né, quando quando é o contrário, assim, quando eu forço ao, ao usuário, né, a se adaptar às condições que eu estou colocando e ver como é que ele vai fluindo em relação a isso. Onde que isso é importante? Por exemplo, dessa de expandir as exigências do usuário em jogos, por exemplo, né, onde você vai aumentando o grau de dificuldade, seja por aumento de velocidade, seja por ah, novos elementos colocados dentro do ambiente. Isso funciona muito bem também para ensino, né? Então, você vai aumentando o grau de dificuldade para que o aluno, para que o usuário responda, tá, adequadamente. E do outro lado, né, assim, como é que seria um sistema responsivo? Poderia ser um sistema onde ele aprende qual é o caminho que o usuário vai usando, e aí desse caminho ele vai buscar, né, referências. Então, como é que eu comecei a aula hoje? Dizendo, olha, a gente se reunia e aí ficava lá, um fazia a questão 2, outro a 3, outro a 4. Mas no momento que um terminasse, todo mundo parava e vai lá, explica lá como é que funciona. Então, esse explicar como é que funciona, opa, isso é um caminho que eu posso usar uma solução parecida. Então, como eu disse, o meu filho mais novo, né, ele tá, ele ganhou uma bolsa, foi para Fortaleza estudar porque ele quer passar para o ITA. Tá bom. Só que assim, é muito complicado para ele, porque é outro nível,
né? E ele se adaptar a esse outro nível, e eu tenho que tirar da cabeça dele, né, que assim, todo mundo fala, todo mundo, né, coloca na cabeça dos alunos que para passar para o ITA não pode ser de primeira. É só no segundo ou terceiro vestibular que você faz que você vai conseguir passar. E eu não acredito nisso. Né? E eu não deixo que meu filho acredite nisso. Né? Se ele quer passar de primeira, ele pode passar de primeira. O que é que ele precisa? Primeiro, ele precisa acreditar, né, nessa verdade. Segundo, que ele precisa se adaptar ao tipo de prova e ao tipo de aprendizado. Então, quando a gente está falando aqui de um aprendizado coletivo, é como é que eu tenho a resposta? Né? Como é que eu vou, como é que essa inteligência coletiva adquire a resposta? Porque assim, olha, o Gabriel tem a resposta, o o Matheus tem uma outra resposta. Mas aí o Cleiver quer saber como é que ele aprende isso. Tem que ser passado, tem que ser considerado, tem que ser. Tem que passar para todo mundo a informação. Eu tenho que dizer que isso funciona e todo mundo tem que acreditar. Então, se todo mundo acredita que para passar para o ITA não se passa de primeira, só no segundo vestibular, vai ser difícil. Por que que, por que que você vê aluno de medicina não desistindo do curso? Porque eles botaram na cabeça que é muito difícil o cara entrar e que se ele vai formar, ele vai ter que passar por grandes dificuldades. Então, o problema é dele, cara, entendeu? Se ele não tiver lá, vai ter mais 20 querendo, mais 30 no lugar dele. Então, ele tem que se virar, tem que estudar, feito um condenado, ler 40 páginas por hora para poder ele aprender alguma coisa. Então, ele tem que ler um livro por dia da disciplina tal, XYZ. É, não tem essa. Ah, mas por quê? Mas porque paga bem? Cara, o pessoal de computação ganha muito bem, bicho. Né? O cara de computação ganha muito bem. Você não pode dizer que a gente. Se você quiser ganhar 40, 50 mil por mês, você consegue ganhar 40, 50 mil por mês. Ganha até muito mais. Vai trabalhar na área de segurança, por exemplo, para ver quanto você não vai ganhar. Não é? Mas é o cara. Então, por que que essa mesma ideia de estudar para caramba, de não desistir do curso, de formar em o menor tempo possível, não se restabelece dentro de outros cursos? É isso que é a questão da inteligência coletiva, né, do conhecimento coletivo. Porque se instalou, né, uma ideia de que só se formam 5 ou 6 por ano em computação.
o curso é muito de matemática. Ué, mas não é porque o curso é difícil, é porque se colocou a ideia de que só se formam 10 a 15 por ano, que isso é muito. Então, realmente, se você for para a área de exatas, quando a gente era do Instituto de Ciências Exatas, formava assim, ó, um de física, dois de matemática, quatro de estatística, três de geologia, cinco de química, aí 10, 15 de computação. 10 de computação. Aí, porra, computação está formando mais gente do que o normal. Mas por quê? Comparado com física, que forma um, matemática, que forma um, química forma um, 3, 4, realmente, se a gente está formando 8, 10, é muita coisa. Mas então constituiu-se essa inteligência que precisa formar pouca gente. Né? Como é que elimina isso? Então, eu tenho que entender que o meu, agora, fazendo uma comparação, como é que eu torno o meu sistema realmente responsivo? Ou seja, que ele vá captando informações externas para compor, né, o seu grupo de respostas e responder a situações de forma mais precisa. Como faz isso? Isso para mim seria ser aí sim responsivo, mas não é o que comumente a gente dá uma olhada, a gente consegue enxergar. Bom, então, para isso, eu tenho que pensar no modelo de desenvolvimento baseado em competências. Então, se eu for montar um aplicativo, diz assim, eu tenho uma competência de descobrir qual é o próximo vídeo que o cara quer assistir. Beleza. Então, a minha preocupação nesse módulo é só entender como é que o cara vai aprender o novo sistema. Mas da onde que ele está buscando essa informação? Cara, do módulo lateral aqui, colega dele, né, que está estudando lá o mecanismo, a forma como ele está digitando, trazem mais conhecimento para ele, o quanto tempo ele está passando em cada vídeo que ele está assistindo. É o módulo de contabilização de tempo, que vai olhar para reconhecimento de imagem, módulo de reconhecimento de imagem, vai dizer, não, mas espera aí, o cara gosta muito de vídeos de motorhome, né? Ou de construção de casa. Então, peraí. Então, quando eu tenho um programa onde tem construção de casa, isso é interessante para ele. Então, o que de casa ele quer saber? É de construção, é de material de casa, material, utensílios domésticos, é de pintura, é da parte burocrática da casa, do que é, né? Da parte de enfeites, né? De decoração. Então, essas são ideias que você tem que se construir. E aí eu posso pensar coletivamente falando dentro de um ambiente de computação, onde eu não estou dando essa coletividade, esse aprendizado coletivo
para diferentes pessoas, mas para diferentes módulos. Mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Tá? Para isso, requer um outro olhar. É realmente um outro olhar. Bom, ah, então, mas aí a questão é, né, como é que eu desenvolvo um sistema onde ele vai aprender competências? Ou por teste, ou seja, eu vou treinando. Então, por isso que a gente, por isso que quando se fala em sistema de sistema de inteligência, você tem a fase de treino, tá? Que ele vai aprendendo como responder a determinadas situações. E quanto mais ele tiver calibrado, né, mais precisa serão as respostas. Tá? Bom, gente, é muita gente ligando para mim. Bom, então, para isso, o que, que a gente precisa entender? Que nenhum conhecimento ele é mais importante do que o outro, mas que existe um limite. Não tem como eu ter conhecimento vasto. Quer dizer, tem, mas não imediato. Né? Isso pode levar tempos. E levar tempos significa desenvolver novas habilidades, capacidade para adquirir novas habilidades. Então, vamos pensar em estratégias para aprendizado, porque conhecimento não é informação. Então, se o cara gastar muito tempo procurando, ele vai ter pouco tempo para processar. Né? O sistema vai ter pouco tempo para processar. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que conhecer como é que diferentes módulos vão se vão interagir para daí realmente trazer um sistema responsivo, né? Que ele responde de forma assertiva ou adequada. Bom, então, conhecimento vai ter a ver com os saberes básicos, né? A base das informações. Então, nos nossos casos lá, de, lá do início, lá, computação, eram os professores, tá? As competências
vai depender de como você olha para aquele conhecimento, olha para aquela informação. Então, a gente tinha o mesmo professor, mas uns pegavam curso de AED, né, de estrutura de dados, e faziam jogos, e outros pegavam e faziam sistemas. E o processo é o mesmo, né? Porque aí tem a ver a competência do indivíduo ou do grupo de indivíduos. E depois tem a construção de novos saberes, que é a partir de outras informações. Além dos saberes, né, básicos, você ainda tinha saberes auxiliares, que eram livros, descobertas, tá, validadas, que aí vão construindo o teu conhecimento, tua abordagem. Ok? Ok, professor. Beleza. Então, quando a gente olhar para um ambiente digital, um ambiente virtual, eu não gosto, sou que nem o professor Creed, né, que não gosta muito dessa ideia de virtual, né? Não é virtual, o cara existe, né? Ele é representado, né? Então, não é um ambiente virtual, é um ambiente de trabalho, pô, mediado por computador, por um sistema. Bom, vamos chamar de virtual ou de ambiente virtual ou ambiente digital, tá? Onde eu posso construir e evoluir este aprendizado. A evolução, às vezes, significa você retirar esse conhecimento para colocar outro em cima, outro melhor. Ou, às vezes, como a gente já citou, aprender a conviver com dois ou mais conhecimentos, mesmo que, às vezes, possam parecer antagônicos, mas que eles são complementares. Com base nisso, né, o que a gente vai, onde a gente vai chegar? A gente vai chegar uma definição onde o, o software, para ser útil, precisa estimular e não estimular o conhecimento e não simplesmente substituir esse conhecimento do usuário. Então, como é que você é bom nos games digitais? É a máquina que vai fazer por você ou você que aprende a resolver um problema que o sistema está te trazendo, que o joguinho está te trazendo? Entenderam? Então, quando eu desenvolvo sistemas, tá, que favoreçam esse crescimento, essa melhoria de capacidade, de competência do, do usuário, legal.
Quando, ao contrário, eu retiro isso do usuário, por exemplo, né? Vocês usam aplicativo de banco? Sim, Tá. Quantos aqui sabem a senha? qual senha? A senha do que você coloca no aplicativo. Eu sei. Ah, eu sei, é porque o banco que eu uso, um dos, ele é a mesma senha do cartão, então consigo lembrar. Mas tem outro que eu não consigo lembrar, porque a senha é diferente do cartão. Aí você usa dedão, Sim, digital. sim, É sim, o sim. olhar. Aí eu, por exemplo, eu tô toda hora trocando senha, né? Uma coisa que eu sabia claramente. Ah, isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Eu vejo pelos dois lados, tá? Se eu estiver num momento de estresse, eu posso bloquear o meu acesso, porque eu digito lá, ah, mas eu mudei a senha, tá? Mas eu mudei para qual? Por exemplo, hoje mesmo eu mudei de um aplicativo aqui, eu já não lembro mais qual é a senha. Por quê? Ah, gravou? Então, tá bom, tá gravado. Então, ontem, por exemplo, né, eu errei a senha do meu banco. Ah, mas por que que eu errei? Porque ele me obriga, me obrigou, porque eu usava só digital, 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 né? Aí chegando até o momento, não, você agora tem que digitar realmente a tua senha. Qual é a minha senha? Não sei. Entende? Se eu chegar no banco hoje, no caixa lá eletrônico, botar meu cartão e digitar a senha, tirar dinheiro, não sei mais não. Então eu vou sofrer com isso. Porque eu perdi a habilidade de registrar essas informações. Ah, isso é bom ou ruim? Ah, pode ser bom, cara. Né? Que aí não vou me preocupar com isso. Mas, mas sinceramente, assim, né? Por exemplo, eu trabalho com três contas, três bancos, mais o da empresa, quatro contas, mais o PicPay. Cara, eu não sei. Perguntar qual é a senha, eu não sei. De nenhum. Então, eu, essa habilidade deixou de existir, porque não me é cobrado. Agora, poderia ter um sisteminha que dissesse assim, olha, você tem que digitar sua senha a primeira vez da semana, primeiro dia da semana que você usou. Então, o teu digital aqui, né, ele é válido por 7 dias, ou por 10 acessos. Depois do 10º acesso, você tem que digitar de novo a tua senha. Entende? Então, isso é um exemplo básico, tá? 8830. É um exemplo básico, né, de como a gente pode ajustar o sistema para que ele seja realmente um sistema que aumente a tua capacidade, as tuas competências. Tá? O cara vai dizer, pô, mas é muito chato. Aí o cara vai dizer, não, mas é só por uma questão de segurança. Né? E realmente, quer dizer assim, ou o cara diga assim, ó, por questões de segurança, a cada 6 meses você precisa trocar a sua senha. Tudo bem, cara. Entende? Ó, por exemplo, professor, eu tenho um banco
onde ele só me permite sacar dinheiro, e não tem como essa opção de tirar, se eu receber um token no meu celular. Ou seja, eu vou lá no banco 24 horas, no caixa 24 horas, ponho o cartão, aí ele pede para eu digitar o token que chegou no meu celular para eu poder sacar dinheiro. Assim, muitas das vezes chega a ser um estresse para mim, porque nem sempre eu vou sacar com o meu celular na mão, entendeu? Então, tipo, tem esse tipo de problema. Uhum. Né? Tem esse problema também, entende? Então, por exemplo, eu mostrei Porque para também, você. segundo o conceito ali da cibersegurança, né, eles pedem, por exemplo, uma coisa que você sabe, uma coisa que você tem, e aquilo que prova que você é. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho dois celulares. Esse celular aqui é só para o banco, só para coisas financeiras. Esse outro aqui é do dia a dia. Ah, por que que eu tenho isso aqui? Porque nem toda hora eu vou estar com esse celular aqui. E esse aqui do banco, ele não tem chip, tá? Então ele não tem 4G. Se eu quiser um 4G, eu tenho que rotear desse outro aqui. Então, para eu ir com esse tipo de solução aí, eu tenho que ir com dois celulares para poder sacar dinheiro. Né? Para mim não me serve. Né? Então, por exemplo, eu tenho conta no banco, um dos bancos que eu tenho conta é no Banco do Brasil. Eu podia sacar no banco 24 horas, mas eu não sei sacar no banco 24 horas, no Banco do Brasil. Porque ele me pede uma senha que é diferente da senha, das duas senhas que eu decoro no banco, que eu decorava. Que é uma terceira senha, que é uma senha alfanumérica, que, sinceramente, ficou em desuso no Banco do Brasil. Antes ele pedia essa senha, eu tinha até guardado, né? Numa carteira lá que eu tinha guardado essa senha, que é uma senha do Banco do Brasil alfanumérica. Então é tipo CFF, né? Que aí ele exige essa senha para poder você entrar no banco. Eu digo, pô, mas não dá. Aí, para eu sacar dinheiro do Banco do Brasil, só indo no caixa do Banco do Brasil. E detalhe, para fazer transação pelo aplicativo, você tem que ir no caixa 24 horas do Banco do Brasil para poder conseguir fazer a transferência pelo celular. Né? Então, é, isso é uma ideia de modelo não responsivo, não adaptativo, porque você pode ter outros mecanismos. Assim, eu não quero desse jeito. Ah, qual é o jeito que você está acostumado a fazer? Beleza. Esse é o jeito que você está acostumado a fazer? Tranquilo. Ah, mas a gente precisa que você digite sua senha. Então, alguém querendo falar comigo, mas agora estou eu. Então, o que acontece? Você precisa, então, fazer com que aquela pessoa use esporadicamente ou com alguma frequência, né, aquela informação que você está querendo, que teu sistema que ele decore. Pô. Eu tenho que fazer o cara decorar o que eu quero que ele decore. O sistema tem que fazer o cara lembrar disso. E de forma, obviamente, né, não maçante. Então, simplesmente, né, uma vez por toda, olha, você precisa aqui digitar a sua senha para continuar usando o sistema. Ok, tudo bem. Né? Então, uma vez por semana vai ser lhe pedido a sua senha. Tá bom. Então, isso faz com que o cara se atente para guardar a senha. Isso, para mim, né? Viu, Matheus? Isso, para mim, é que é ser responsivo. Né? Eu poder ajustar as coisas dentro da necessidade. Gabriel hoje está calado, né? Tá?
Eu tô me esforçando para ouvir, professor. Meu som tá dando algum problema que essa voz aumenta e abaixa. Eu tô me esforçando muito para ouvir e entender o que o senhor tá Ah, é? falando. É o que eu tô. Sim, Não, eu tô sem. é um problema no meu fone, eu já percebi isso. É um problema no meu fone, infelizmente. Eu tô sem. Estou sem meu, meu fone. Não sei onde que eu larguei ele. Normalmente quando eu uso o fone fica mais fácil. Capta melhor, né? Porque minha voz é muito ruim de ser captada. Qualquer. Bom, enfim. Então, a gente precisa entender esse mecanismo de, de estímulo. Né? Como é que eu estimulo? Aí sim, né? Os jogos são muito interessantes para isso, porque você estimula o cara. Pô, o cara vai aprender a, sei lá, nesses joguinhos aí né, de luta, né? De luta ou de combate, né? O cara vai aprender a atirar com uma escopeta. Beleza. Puf, puf. Aí o cara lá coloca uma escopeta. Aí vai lá, puf, atira. Não dá certo. Né? Então, de vez em quando, ele vai colocando isso. O cara se é, é, não perder ou ganhar habilidades para continuar usando o sistema. Acho muito mais interessante. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, né, esses, vou falar o termo que eles usam, né, esses programas governamentais de repasse de renda, não, que é de distribuição de renda, tá? Que são Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, auxílio alimentação. Cara, são programas interessantes do ponto de vista de realmente auxiliar uma, uma situação, digamos assim, desfavorável em determinado momento, tá? Mas, por outro lado, eles limitam o aprendizado e a expansão de competências, porque não estão cobrando da pessoa melhorias. Tá? E esse é um grande problema. Então, problema de, por exemplo, e eu não estou falando só das bolsas para pessoas, não, tá? Então, por exemplo, tem o programa. Então, minha esposa trabalha na Secretaria de Produção. Então, uns anos atrás, tinha o programa de sementes, distribuição de sementes. Tá? Aí, o que que você fazia? O governo comprava sementes caríssimas, entregava para serem distribuídas. Algumas dessas não eram distribuídas, ficavam dentro das coisas, e algumas outras que eram distribuídas, por exemplo, semente de feijão ou semente de milho. Os caras pegavam, em vez de usar a semente para plantar, para gerar o milho, germinar, não sei o que, tarará, pegava e usava para consumo. Ou seja, vou dar para minhas galinhas, porque elas precisam comer. Porque está fácil, entende? Não estimulou a melhoria de competência.
não mostrou o quanto o cara estava lá. E assim, e não é assim, ah, vou te cobrar que você produza 3 sacas de milho, 3.000 sacas de milho por hectare. Não é isso, né? Aí tem o apoio técnico como é que está acontecendo, como é que está o acompanhamento, o que você está fazendo, você está fazendo isso, mostra o que você está fazendo. Está com dificuldade, né? Vai lá em loco, ou seja, esse é um tipo de sistema que a gente precisa entender, que é um sistema que desenvolve habilidade, desenvolve conhecimento, desenvolve sabedoria, que tem este caminho, mas o que está acontecendo a mais? O que você pode fazer de diferente? Né? A tal ponto que aquele cara possa replicar isso depois. Eu não preciso mais dele. E a tal ponto que ele não precise mais da minha experiência, e ele pode virar sozinho para que eu possa atender mais outras pessoas com outras experiências e tornar este ambiente um ambiente realmente propício ao desenvolvimento. Porque se eu simplesmente der o auxílio, tá? Auxílio emergencial, então tá lá. O governo do estado criou o auxílio estadual emergencial. Tá. Aí você olha a propaganda, a pessoa está dizendo, não, com esse dinheiro dá para comprar realmente, eu tenho que contar com esse dinheiro para comprar a minha comida. Cara, isso não está errado. Mas ela vai depender pro resto da vida, né? Quais são as competências que ela está desenvolvendo para não precisar mais desse auxílio? O que ela está contando o governo vai me bancar. E agora? Né? Então, são coisas que a gente precisa entender como é que faz no sistema. Então, a mesma coisa no sistema. Assim, o sistema lá pede que você cadastre a sua digital. Beleza. Cadastrou a sua digital. Tá tranquilo. Né? E se eu queimar meu dedo? Peguei na frigideira quente, queimou meu dedo, a minha digital vai ficar, pelo menos temporariamente, sem poder ser acessada. E agora? Digite sua senha. Mas eu não lembro. Então vai ter que fazer lá no. Sair do aplicativo, vai ter que ir lá fisicamente lá com o gerente para poder criar uma nova senha. Entendeu? Que eu dei a facilidade, e ao momento que eu dou a facilidade, eu tiro uma habilidade. Se eu não cobrar por essa habilidade, no momento que precisar, a pessoa não tem. Ela não vai crescer. Ela ela trocou, fez uma permuta, trocou uma competência por outra, trocou uma habilidade por outra, que é a habilidade de colocar o dedo pela habilidade de memorizar senhas. O sistema ficou mais fácil? Do ponto de vista operacional, talvez não, né? Para alguns casos, porque criou-se uma dependência de ação, sem criar alternativas. Então, talvez um sistema mais adaptativo pudesse aceitar mais do que uma abordagem para resolver o problema. Deu para entender? Sim, senhor, professor. Sem que com isso, né, eu perca a questão de segurança. Então, por que eu tenho 2 celulares? Porque cara, se me roubar o celular onde está todas as minhas contas, como é que eu faço de novo?
né? Ontem eu fui deixar a minha cunhada no aeroporto. E ela estava dizendo, eu demorei aqui para quando vocês chegaram, porque eu estava aqui resolvendo o problema no meu cartão. Ou seja, ela estava ligando para coisa do cartão, porque estavam fazendo compras indevidas no cartão dela. Estava usando indevidamente o cartão dela. Agora pensa uma coisa. Ela estava indo viajar e ela não podia ir na agência, e ela tinha que resolver, e ela estava precisando de dinheiro para poder pegar um táxi lá do outro lado, poder pagar as coisas, e aí, como é que tu vai pagar? Não pode pagar pelo aplicativo, não pode comprar, só com o cartão físico. E era uma confusão. Então, são coisas que a gente não faz ideia do que pode acontecer. Então, é, bom, deixa eu... Então, é um pouco isso que a gente tem que pensar. Quer dizer, assim, como é que eu deixo o meu sistema mais responsivo do ponto de vista a permitir que diferentes alternativas de acesso ou de comunicação gerem a resposta que eu quero. Então, se eu não tenho a digital, pode ser por visão, né? Tirar foto daqui, do olho. Se o olho moveu, beleza, esse cara existe, né? Porque o sensor do digital, ele desgasta, né? Ele realmente desgasta. Mas se eu não tiver, pode ser por senha, mas como é que o cara vai lembrar da senha? Então, eu tenho que pensar que tem que criar as habilidades para o cara, né, resolver esse problema, para poder usar. Não posso simplesmente assumir que ele sabe. Quem já foi meu aluno de desenvolvimento, né, de programação aí, vai ouvir, vai certamente já ouviu falar que a entrada de dados não nos pertence, os dados são do cliente. Então, não sei como é que o cliente vai entrar, né? Por exemplo, bote a data do seu aniversário. O cara pode colocar lá 3 de agosto, escrevendo 03 de barra 08, né? Ou ele pode escrever 3, palavra 3, por extenso, de agosto, ou ele pode escrever a palavra 3 barra ago de agosto. E aí, como é que eu reconheço cada uma dessas coisas? Isso vai depender de cada usuário. E qual é que eu vou aceitar? Né? Ou eu tenho a habilidade, meu sistema tem a habilidade para aceitar as várias opções, ou só desse jeito? E não é como eu gravo, é como eu recebo. Ok? Beleza? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, com isso, eu posso pensar em sistemas realmente que sejam mais interativos. Interativos no bom sentido da coisa, quer dizer, assim, que eu possa, que eu possa levar informação para outros aspectos aí. Tranquilo? Perguntas.
Tranquilo. Então, eu acho que por hoje é só. Não esqueçam que amanhã é o dia para a entrega do segundo trabalho, beleza? O senhor só reenvia lá o seu e-mail de novo lá no grupo pra gente? Envio, envio. prof.edson.in. Ok? Perguntas, observações. Bom, a partir do